Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler os versículos de 1 a 15. O tema da mensagem é o riso da incredulidade. O Mateus ele fez uma pequena introdução no começo do culto e nós vamos entender um pouco o que é esse riso da incredulidade. A palavra de Deus diz o seguinte, em Gênesis 18, de 1 até o 15. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde eles estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada e leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está a sua mulher? Perguntou os visitantes. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e a sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara já tinha passado havia muito tempo a idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela exposição da sua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que, apesar de mim, fale a sua igreja e que o seu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações para que sejamos edificados nesta manhã, Senhor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bem, temos estudado ao longo de algumas semanas a vida de Abraão e de tudo que Deus realizou através da vida dele. E, frustrando a expectativa de algumas pessoas que talvez leiam o texto pela primeira vez, a gente vai se deparar como um homem comum a nós. Um homem que tem fraquezas, que comete falhas, que tem medo e que não é tão piedoso quanto a gente esperava que ele fosse. Muito pelo contrário, assim como nós, ele era imperfeito, ele cometia pecados, ele tinha fraquezas. Mas, apesar disso, Deus escolheu ele para fazer parte dessa história, assim como ele nos escolheu para estar aqui hoje. Vimos que Abraão saiu de Ur, depois ele foi para o Egito, ele chegou a lutar uma guerra para resgatar o seu sobrinho, e junto de sua esposa, ele tentou de uma forma um pouco atrapalhada ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele havia feito, eles dois, há muito tempo atrás. E também acompanhamos um pouco da mudança do nome deles, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Isso ressignificou totalmente aquilo que eles tinham para a vida deles. E quando a gente olha para esse panorama, a gente consegue perceber muita similaridade entre as personalidades deles dois e as nossas,
vidas. Eu tenho certeza que quando Deus escolhe as pessoas, Ele não escolhe porque eles eram melhores ou piores, tinham mais qualificações ou não. Deus ele escolhe as pessoas apesar do que elas são e do que elas podem oferecer. Quantos de nós, assim como eles dois, já não tentaram dar uma forcinha para Deus quando as coisas estavam um pouco difíceis, né? A gente vendo em Gênesis 16:3 que está escrito assim: foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ou então, para tentar fugir de um problema, a gente conta uma pequena mentira. Sabe aquela mentirinha que a gente acha que não vai ter problema nenhum? Né? Também está relatado em Gênesis 12:13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Abraão estava instruindo Sara, na época Sarai, a mentir, para que as pessoas que estavam chegando até eles não fizessem nenhum mal a ele. Ou então, quem de nós nunca duvidou ou achou que Deus estava demorando muito para cumprir alguma coisa que a gente estava esperando, que Deus não necessariamente prometeu, e a gente quer apressar as coisas e fazer de forma diferente, né? Em Gênesis 18:12 diz assim: por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei eu prazer? Todas essas situações são reais e aconteceram com eles dois. E também aconteceram com a gente. Eu citei aqui 3 exemplos, mas eu tenho certeza que existem outros exemplos na nossa vida que, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que nos assemelhamos muito a um deles dois. Mas graças a Deus, que Deus não nos escolhe a partir daquilo que nós somos, das nossas capacitações, e sim por aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Agora nós vamos tirar um tempo para a gente poder pensar no texto e refletir sobre o que foi falado agora há pouco, né? O texto começa dizendo que o Senhor apareceu a Abraão. Nesse momento não fica claro para Abraão, e isso já é meio que, assim, não é muito bem definido, que Abraão sabia que era o próprio Deus, uma teofania. Então, ele estava sentado debaixo das árvores e ele viu 3 homens que estavam chegando até ele. Ele foi, correu até esses homens, se ajoelhou e pediu para que eles se hospedassem. É importante a gente entender que a gente vai ver, né, do versículo 3 ao versículo 8, um pouco dos costumes os costumes e a hospitalidade daquele povo. A gente consegue perceber que eles eram muito hospitaleiros, eles, independente se conheciam ou não as pessoas, eles chamavam para dentro de suas tendas para poder servir água, comida, para que aquelas pessoas pudessem seguir viagem. E também, uma coisa interessante que Abraão, ele já era bem velho, ele já tinha quase 100 anos, e ele correu até esses homens. E não era muito comum homens da idade de Abraão correrem até os visitantes e se prostrarem. Então ele identificou alguma importância nessas pessoas. E a seguir Abraão fez uma proposta. Ele pediu para que eles ficassem, ele iria servir um pouco de água e mandou seus servos prepararem pães, assarem um cordeiro, deu coalhada, deu leite e pediu para que eles ficassem antes de seguirem viagem. E como um bom hospitaleiro, Abraão ele não de imediato se sentou com aquelas pessoas para poder comer junto com elas. Ele primeiro serviu, deixou que elas comessem e ficou ali de prontidão, para que se elas precisassem de alguma coisa, ele logo agiria para poder dar a eles aquilo que eles precisavam e serem um bom hospitaleiro. Só que chega um momento, e eu achei muito interessante essa parte no texto, que um dos anjos ele pergunta onde é que estava Sara, né? Como eu disse, Abraão estava com os visitantes. Naquela época, as tendas elas eram bem grandes, porque abrigavam muitas famílias, e elas eram divididas. Tinha uma parte onde era fechada, onde ficavam as pessoas, elas dormiam, e tinha a parte aberta, onde eles recebiam os visitantes
onde Abraão estava com aquelas pessoas. Mas, mesmo a tenda sendo grande e havendo essas divisões, era possível ouvir a conversa que estava acontecendo lá do lado de dentro, né? E eu acredito que ele fez essa pergunta exatamente para chamar a atenção de quem estava lá dentro, que era Sara. Ela não estava presente ali com eles. Só que quando ele faz essa pergunta e ele logo em seguida reafirma a promessa que dentro de 1 ano ele iria voltar, porque Sara teria um filho, criou um clima tenso naquela conversa, porque Sara estava lá dentro, não estava no campo de visão dos visitantes, mas ela riu no seu íntimo. Ela não estava gargalhando, mas ela riu, ela não creu no seu íntimo, e a gente vê logo em seguida que o anjo ele repreende Abraão pelo riso de Sara. Ele diz assim: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. O que eu acho interessante é que na semana passada nós ouvimos um relato muito, não digo muito parecido, mas tem algumas similaridades com o texto de hoje, que é quando Deus visita os seus servos, ele faz uma promessa e os dois riem. Abraão, ele riu de uma forma e Sara ri de outra completamente diferente. E Deus, na sua onisciência, ele reage de forma diferente e faz com que a gente perceba o teor daquela risada. Quando a gente olha para a risada de Abraão, a gente não vê um deboche, a gente vê uma pessoa que ficou em choque, que ficou assim abismada com a benevolência de Deus por, depois de tanto tempo, ele ainda reafirmar essa promessa e dizer que vai cumprir. Deus tinha sido muito claro, Abraão seria pai e Sara seria mãe. Essa é a promessa. Não aquela outra forma que eles tinham buscado. Eles não... A gente viu há uns capítulos atrás que Sara deu a sua serva, nasceu uma criança, Ismael, que também foi abençoado. Mas essa não era a promessa que Deus tinha prometido. A promessa era que Deus daria um filho a eles dois, mesmo diante daquela dificuldade. E eu vou só reafirmar aqui o versículo 14, porque ele é muito importante. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? A gente vê que o Senhor repreendeu de forma muito dura a Sara pelaquela atitude que ela teve. E logo em seguida, ela teve uma atitude ainda mais constrangedora. Ela mentiu. Ela disse que não havia rido, mas ela riu. E o Senhor responde: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas o Senhor disse: não. Mas ele, o Senhor, disse: não negue, você riu. Eu fico imaginando que situação constrangedora, né? Seria para a gente estar diante de Deus. Obviamente que eles não sabiam quem era, mas imagine, Deus diante de nós falando algo para nós e nós negando e mentindo assim na presença dele. Seria muito constrangedor, eu acredito, para todos nós. Nós finalizamos a explicação desse texto e eu gostaria de já partir para a parte das aplicações, porque eu acredito que todo texto ele precisa ser trazido para hoje para que a gente possa entender o que Deus está querendo dizer para nós hoje. Mas antes disso, eu gostaria de salientar um ponto que é muito importante, porque nós estamos falando de promessa. E isso não é algo que acontece aqui na nossa igreja, graças a Deus, mas infelizmente esse termo promessa, bênção, ele é muito vulgarizado lá fora e as pessoas têm um entendimento incorreto sobre o que esse termo significa. E
nós vemos pregadores, pastores, distribuindo bênçãos e promessas para as pessoas assim de forma muito imprudente. E as pessoas ficam correndo atrás dessas bênçãos porque elas não entendem o que isso significa. Mas eu gostaria de trazer aqui rapidamente o que seriam essas promessas. Deus, ao longo da história, ele já cumpriu diversas promessas e irá cumprir ainda algumas. E elas são muito mais profundas do que essas promessas que eu citei agora há pouco. Não é um carro, não é uma bênção financeira, um dinheiro inesperado que você recebe, ou qualquer coisa assim, sabe? Essas coisas materiais, onde a gente facilmente pode perder. Não é isso que Deus está falando. Deus não está prometendo esse tipo de coisa para nenhum de nós. Por mais que ele possa fazer isso, e ele faz, ele não tem obrigação nenhuma conosco. Ele pode tanto nos dar, como pode não nos dar. Porque o mais importante ele já fez pela nossa vida. Deus, ele prometeu Jesus Cristo. Ele cumpriu. Ele prometeu que Jesus restabeleceria a comunhão entre Deus e o homem, e assim ele fez. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, e assim ele o fez. Deus prometeu o Espírito Santo após o advento de Cristo, e assim ele cumpriu. São essas as promessas que nós temos que nos firmar. É isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que acreditar todos os dias. Essas são as reais promessas de Deus para a nossa vida. Perdão de pecado, para que a gente possa seguir numa nova vida. Então, a nossa primeira aplicação desse texto que nós estamos lendo, e eu creio que seja a principal, é que Deus, ele é fiel, independente de quem nós somos ou dos pecados que nós podemos cometer. Você pode estar pensando em dizer, tudo bem, eu já ouvi isso a minha vida inteira, mas, beleza, o que há de novo nisso? O que é de novo, meus irmãos, é que Deus, ele sabe de tudo que ele faz, da forma que ele faz. Não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça, não há uma folha que se mexa sem a permissão dele. E quando ele reitera ao longo da história, diversas vezes, a sua promessa, é porque ele sabe que nós vamos esquecer disso. Deus, ele é fiel, independente daquilo que nós somos. Ele vai cumprir os seus planos, independente de que nós somos ou de quanto que a gente fuja. Fuja, entre aspas, tente fugir. Deus, ele vai cumprir. Quantos de nós, munidos da palavra, fraquejamos, pecamos, nos esquecemos, ignoramos da palavra e damos vazão aos nossos pecados mais profundos? A palavra de Deus nos diz que devemos ter prazer e meditar nela todos os dias, dia e noite. Somente dessa forma nós vamos conseguir forças para encarar o pecado e fugir dele. Não digo que a gente deva dar vazão a ele, mas a gente deve ter forças para quê? Nem se colocar em situações onde nós vamos estar diante desse pecado. Porque a gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai conseguir vencer esse pecado. A gente tem que sempre pensar que nós vamos perder. Então a gente tem que fugir dele. Deus nos lembra a todo instante das suas promessas, porque ele sabe que nós iremos pecar e nos esqueceremos de tudo que ele nos prometeu. Veremos em seguida, ao longo do livro de Gênesis, a história de Moisés também. O quanto que Deus fez através da vida de Moisés. Deus deu a lei a eles para que eles pudessem ler o tempo todo. Existiam festas, celebrações que Deus estipulou para que o povo sempre se lembrasse dessas promessas que Deus já havia feito. Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar, sustentou durante anos no deserto. Logo em seguida, teve a queda do muro de Jericó, e nada disso foi suficiente para fazer com que o povo cresça. Eles continuaram pecando e desejando o Egito, olhando para trás e desejando o Egito. E não é diferente de nós.
Se nós estivermos conectados o tempo todo com a palavra de Deus, iremos nos desviar do caminho. Quanto mais tempo nos parecemos com alguém, mais parecidos nos tornamos dessa pessoa. De igual modo, quanto mais tempo investimos nas coisas da terra, mais nos pareceremos com as coisas da terra. Quanto mais tempo nos dedicamos a ler e viver a Bíblia, mais nos pareceremos com Cristo. E isso vai fazer com que a gente se firme nessa promessa. Isso vai fazer com que a gente continue crendo que Deus pode salvar pessoas, que Deus pode converter os corações duros. Nós, há algumas semanas, tivemos o batismo de um dos nossos amigos, o Marcelo. Desde que eu vim para São Paulo, isso já vai fazer quase 5 anos, eu não havia presenciado um batismo. E é muito emocionante, porque a gente lembra de como nós éramos no passado, como foi a nossa experiência e quanto Deus mudou as nossas vidas. Isso deve aquecer os nossos corações para fazer com que a gente queira ver mais pessoas descendo as águas e se convertendo. Essas são as promessas de Deus que não deixarão de ser cumpridas. Mais pessoas serão convertidas, mais pessoas serão salvas e virão a Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de pensar junto com os irmãos é: por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? De tudo que nós conhecemos na Bíblia, de todas as experiências que Ele já nos proporcionou ler, será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Essa é uma pergunta fácil de responder. Nós vamos dizer não, mas é muito difícil de ser compreendida. Porque a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as imperfeições, a gente olha para os problemas, e será que a gente realmente crê? Será que isso está firmado no nosso coração? Quando eu vi essa pergunta no texto, eu me lembrei do livro de Jó. E a partir do capítulo 38, a gente vê uma dezena de versículos onde Deus responde a Jó. Onde é que ele estava quando Deus fez isso? Onde é que ele estava quando... Será que você consegue? Eu separei aqui alguns versículos. Onde você está... Deus falando com Jó, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Eu acho que se a gente... Eu até convido os irmãos a ler a partir do capítulo 38 de Jó, se não me engano, são 3 capítulos para terminar o livro. A gente vai ver uma série de questionamentos de Deus falando, né? Aí a gente consegue ver a nossa insignificância e consegue perceber o tamanho do poder de Deus, o quanto que Ele é poderoso. E a gente vê Sara rindo. Eu tenho certeza que às vezes a gente distancia demais essas pessoas da narrativa e a gente se coloca numa posição de superioridade, falando, não, mas como é que essa pessoa conseguiu isso? Por que ela negou? Por que ela fez isso? Mas se a gente parar para pensar, a gente faz as mesmas coisas. E Deus, Ele colocou essas histórias para que a gente lembrasse de quem Ele é, de quem nós somos e o que Ele pode fazer através das nossas vidas. Por que é tão difícil acreditar que não há algo difícil para Deus? Por que somos como Pedro, que em um momento está andando sobre as águas, aí ele começa a reparar nas tempestades que estão do lado dele, e ele começa a afundar. Ele tem que pedir socorro a Deus. E por que duvidamos quando o Senhor pede para que a gente lance a rede de um lado
Mas não, Senhor, a gente já passou a noite toda pescando. Não vai vir nada. Mas mediante a sua palavra, assim o farei. Lemos diversas vezes as maravilhas de Deus ao longo da história. Sua fidelidade e amor pelo seu povo, mesmo sendo tão pecador, tão ingrato, incrédulo, ele jamais nos abandonou. Ele jamais abandonou seu povo, ele jamais abandonou sua promessa. Jesus Cristo, nós temos que crer nisso o tempo todo. Jesus Cristo vai voltar. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Aqueles que não conhecem a Cristo precisam clamar por perdão. Precisam colocar suas vidas diante dele e pedir por misericórdia. Pedir para que ele tenha misericórdia de tudo aquilo que nós cometemos, mesmo depois de termos conhecido esse grande Deus. E, para finalizar, meus irmãos, essa reflexão, eu gostaria de lançar uma pergunta, porque eu acho que quando a gente pensa, a gente lança algumas perguntas sobre o texto, fica mais fácil a gente conseguir fazer algumas deduções, Deus nos ajuda a refletir. O que tem te impedido de crer no poder de Deus? O que será que na sua vida tem te atrapalhado a crer que Deus pode fazer? É certo que em alguns momentos da nossa vida, a nossa fé, ela parece que diminui, aumenta, né? Após a nossa vida adulta, né, que é cheia de tantas ocupações, a gente tem trabalho, tem estudo, recentemente me casei, agora tenho que dar atenção em casa, não sou mais só eu dentro da minha casa, eu preciso ter atenção com a minha esposa. E a gente enche a nossa agenda com tanta coisa, sabe? A gente vai enchendo, é compromisso, é curso, é estudo. Mas e o tempo que nós temos reservado para Deus? O que será que a gente tem feito? Deus nos deu 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses no ano. Qual o tempo que a gente tem reservado para Deus? Será que se a gente continuar se afastando desse Deus, a gente vai crer realmente nesse Deus? Eu acho que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fácil fica de crer nele, por mais difícil que seja. Por mais impossível que possa parecer uma situação, Deus ele continua sendo fiel. Não vou dizer que é para você sair pegando um monte de gente, parar no meio do mar e achar que Deus vai abrir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem coisas que estão na nossa mão, que são palpáveis, que a gente pode fazer. Uma vida de dedicação a Deus, temos as disciplinas espirituais, leitura, oração, devocionais. Porque se a gente não crer e não fizer essas coisas, vai ficar difícil até mesmo conviver na igreja. Porque a gente não vai ter mais tempo para ouvir o nosso irmão, a gente não vai orar pelas pessoas que estão aqui dentro, muito menos pelas que estão lá fora. A gente não vai dedicar tempo para um discipulado, a gente não vai ter tempo para ouvir o nosso irmão. Aí, perdoar o irmão vai ficar difícil, sustentar o irmão vai ficar difícil, a convivência vai ficar muito difícil, porque nós estamos nos afastando daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. E, consequentemente, quando nós nos afastamos de Deus, nós esfriamos e a nossa fé ela vai morrer. E se a gente não cuidar, nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Sara e não com Abraão. Nós vimos que Abraão ele cometeu alguns erros na vida dele, mas ele creu. Lá em Hebreus 11, se não me engano, na parte dos heróis da fé, o nome dele está lá. Porque ele creu, foi pela fé. Ele creu em Deus e fez aquilo que Deus havia determinado. E que assim possa ser com a gente também. Que a gente possa pensar e crer mais em Deus.
gente possa refletir sobre a história de Abraão e de Sara. Nós vamos continuar durante essa série, nós vamos ver coisas maravilhosas e até mesmo uma postura. Deus vai mudar a postura de Sara. E vocês vão ver que ela vai se tornar uma nova pessoa também. Mas isso vai ficar para as próximas pregações. Essa mensagem que Deus pediu para que eu compartilhasse com vocês e que possamos, irmãos, ser mais parecidos com Abraão e menos com Sara, pelo menos nesse momento, para que a gente possa refletir nas nossas atitudes, que possamos crer mais em Deus, nos aproximar mais desse Deus que faz coisas maravilhosas. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, queremos te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por conhecer, Senhor, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais desses personagens, Senhor, que tanto nos ensinam. Que o Senhor, Pai, possa ter misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, falar aos nossos corações, Senhor, e nos converter dos nossos maus caminhos. Que a nossa fé, Senhor, possa ser aumentada no Senhor. Que possamos, Senhor, às vezes fechar os olhos, dar a mão ao Senhor e crer, Senhor, que estaremos seguros contigo, independente do que possa acontecer lá na frente. Aumente a nossa fé, Senhor, para que não venhamos cair, Senhor, e cometer os mesmos erros de antigamente. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.